televisão educativa existe no Brasil desde os anos 60. Mas uma verdadeira política nacional de teleeducação, a gente não ouviu falar nesse país. Veja só a tragédia otimista terceiro-mundista. A tecnologia chegou antes da ideia do que se fazer com ela. Isso é bom ou mal? Muitas vezes a máquina chega antes do homem. Mas quando a máquina toma conta do homem, o homem fica pior que um pneu, entende? Então, a gente precisa fazer da máquina um instrumento do homem. A televisão pública no Brasil está tropeçando há muito tempo. Ela nasceu, eu recebi outro dia um negócio assim, Papa Pio XII, Papa Paulo VI abençoa a criação da TV Cultura no Brasil. Tenho na minha sala esse negócio aí. Daí diz que a TV Cultura ia resolver o problema da educação, porque ia dar 140 aulas por minuto, não sei o quê, dentro da televisão. Tudo. Essa ilusão da aula pela televisão acabou, morreu, é impossível, ninguém substitui o professor, o presencial. A televisão pode ser um instrumento para fomentar essa coisa, digamos, do homem para a educação complementar, mas nunca aula. Depois a televisão virou educativa. Uma televisão de educativa, ela virou televisão cultural. Ela começou através do entretenimento e da cultura, ela começou a ajudar. Depois ela virou a TV informativa, essa coisa da informação pública. E a televisão pública está se encontrando tudo isso e tem um grande papel. E não corre o risco de ser privatizada a TV Cultura? As televisões públicas? Não. Privatizar, o que se diz, é se transformar uma televisão subordinada ao mercado. Exatamente. Ela vai ter que ser uma fundação de direito privado para permitir uma televisão pública. E esse dinheiro é um paradoxo isso? Não. Esse dinheiro estrangeiro que vai entrar 30% das televisões? Aqui não entra. O mundo está totalmente desequilibrado. Há mais dinheiro nos bancos do que nunca. E, todavia, o maior número de criaturas sem nada. Olha, com esses 72 anos de idade, nunca perdi uma eleição. Eu tenho esperança que não vai, não. Vai de cada pior. De pior, porque os homens, a ganância está demais. Qual foi a maior imprudência da sua vida, Jorge Curian Lima? Foi ser diretor da Última Hora. Por quê? Porque eu era apenas um cronista, eu escrevia Paulicéia Desvairada, não tinha a menor noção, era advogado. E daí o Samuel Weiner, naqueles delírios do Samuel, porque a Última Hora estava em crise, a Última Hora tinha feito uma charge de Nossa Senhora da Aparecida com o Pelé, que era um jovenzinho que estava jogando futebol muito bem, e daí o Adhemar de Barros e toda aquela tradição, família, fizeram procissões para destruir a Última Hora, etc. E você era o diretor? E o Samuel, não, eu não era nada, eu era um cronista. Mas como eu era católico, amigo do cardeal, saído do governo Carvalho Pinto, representando a burguesia paulista, intelectual, falou, pô, esse aí é o cara para salvar a minha crise, para tirar Nossa Senhora Você salvou? Da charge. Claro, naquele momento, eu fui para lá, o cardeal não ficou mais falando, ninguém mais brigou com a Última Hora, eu era amigo do Carvalho Pinto, do Juscelino, todo mundo, então a Última Hora teve um momento, até 64, e essa foi a segunda imprudência. Em 64 eu fui apiado pela Revolução, porque eu era, naquele momento, um quadro de esquerda da burguesia, dos poucos traidores da burguesia. Então, foi uma confusão na minha vida, na minha família, em tudo isso, entende? Foi de grande imprudência. Eu tenho a impressão, do jeito que você está falando, que você não considera que foi uma grande imprudência, foi bom. Foi uma deliciosa imprudência. Além do mais, o Samuel Weiner era fantástico. Ele falava, olha, deixa a política aqui por minha conta na primeira página e você faz o resto do jornal como você quiser. E ele dizia, na primeira página precisa ter política, que é a coisa que mais vende, depois de queda de avião. Segundo, precisa ter esporte, que era futebol, e precisa ter polícia. Tendo política, futebol e polícia, tá bom. Samuel Weiner era um provocador? Samuel Weiner era ao contrário, era um homem da composição.
Samuel Weiner era um homem da composição do poder, com a alta burguesia, com o sistema produtivo, com tudo isso. Ele não tinha nada de provocador. Provocador era o Carlos Lacerda. De direita, não é? Que ficou de direita, né? Era um gênio, mas provocador. E o Samuel não, era da composição. O Samuel era um homem que sempre foi um homem da composição. Uma coisa, você não acredita que o mundo, o Brasil, esse centro está caindo todo para a direita no mundo inteiro? Tá. E aí, o que vai acontecer? O centro está caindo para a direita no mundo inteiro porque o marketing do bem viver, de que a direita é um patrocinador oficial, teoricamente, pegou. E depois, como o mundo não tem mais a dialética, não tem mais a contradição, não tem mais o debate, não tem nada, evidentemente, depois do Muro de Berlim, a orfandade ideológica propiciou a hegemonia do império. Agora, para terminar, olha para aquela câmera e fala tudo que você quiser falar, com toda a liberdade que você dá para a gente, que a gente rouba se você não der. Fala tudo que você quiser. Por exemplo, antes assim, por que você pôs esse programa no ar? Por que você foi o único que aceitou isso? Você não acredita que nós somos uns, digamos assim, uns rebeldes conscientes? Não, nós somos uns covardes inconscientes. E temos a necessidade fundamental de abrir janela. Televisão é janela, entende? Televisão é alto-falante, televisão é trombeta. E eu tenho a impressão que a televisão tem que sair um pouco da covardia para dizer o que a gente pensa da vida, o que a gente quer da relação humana, o que a gente quer para o espírito humano. O homem foi feito para ser feliz, para ser um ator político, para ser um ator afetivo, para ser um ator sexual, para ser um ator criativo. E nós não podemos consentir que a maioria dos homens, estatisticamente, seja reduzida a uma mera convivência com infortúnio, entende? Isso é muito pouco para o homem. Agora, num Brasil onde o homem é tão naturalmente inteligente, o brasileiro é oral, o brasileiro é corporal, o brasileiro é afetivo, o brasileiro tem capacidade de superar as etnias. Por que um povo tão rico desse precisa ser tão materialmente pobre? Dá um abraço, Jorge. Universidade Americana. Uma universidade americana, um debate. Como a gente se sente bem quando um brasileiro está no debate e fala coisas que é um pensamento coletivo. É uma coisa tão bonita que ele falou que nós vamos repetir aqui. Ele é Cristóvão Buarque, ele não está sendo entrevistado. Mas nessa universidade americana, ele foi perguntado sobre o que ele pensava da internacionalização da Amazônia. Quem perguntou disse que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Esta aqui foi a resposta de Cristóvão Buarque. Como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que os nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, eu posso imaginar a sua internacionalização como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se sob uma ética humanista a Amazônia deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Isso, internacionalizar o capital financeiro dos países ricos. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país.
Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Nós não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Neste momento, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, ou que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Meus caros, olhem só que provocação maravilhosa. Essa resposta de Cristóvão Buarque foi publicada no New York Times, no Washington Post, nos maiores jornais da Europa e Japão em agosto de 2001. Não foi publicada no Brasil. Viva!